Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Você pode fazer algo, ser feliz, estar realizada, mas descobrir algo que te realiza mais. Então, acho que cai por terra um pouco dessa história que todo mundo diz que tem que ter um grande conflito para que você mude o rumo da sua vida. Nem sempre. Eu já fiz batizado, eu já fiz 15 anos, eu já fiz casamento, eu já fiz bodas, eu já fiz homenagem póstuma. Então, realmente, ele tinha razão. Eu não sou só casamento, eu celebro o amor, seja ele como for. Se eu tivesse escutado essas pessoas, talvez eu tivesse desistido de algo que é a maior paixão da minha vida. Eu acho que fazer o que você ama e amar o que você faz no nível do que eu sinto, ainda ganhar dinheiro por isso, é plenitude, é você chegar no nirvana. Muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha só, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: essa convidada que eu tenho hoje me deu um trabalho danado para conseguir a agenda dela. Ô, mulher difícil, mas finalmente estamos aqui batendo esse papo no podcast Movendo-se. Uma pessoa que eu primeiro quero agradecer, a Janaína Coimbra, que me indicou essa convidada. Então eu sempre peço para algumas pessoas, né, que são próximas a mim, ou até pessoas que eu nem conheço, para indicarem histórias, indicarem pessoas. Esse podcast, ele é feito disso, é feito de contato, de networking, de indicações. Quanto mais a gente puder manter os nossos relacionamentos próximos para indicar pessoas, a inspirarem mais pessoas, melhor ainda. E assim vamos seguindo. Mas eu queria apresentar para vocês Maria Paula. Maria, super obrigado. A gente conseguiu finalmente falar. É um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se. Prazer é todo meu. Você já veio indicado por uma pessoa querida demais. Estou muito feliz de estar aqui com você, bater um papinho sobre carreira, inspiração. Muito legal. Gente, de cara, eu quero dizer o seguinte: a profissão atual, a carreira atual que a Maria escolheu, ou que ela foi escolhida, ela vai contar isso pra gente, né? Porque às vezes a carreira nos escolhe também, é de celebrante. Uma profissão super bonita, que tem o amor como pano de fundo, né? Ela une casais aí pelo Brasil inteiro, mas nem sempre foi assim. Essa moça saiu de uma carreira corporativa, saiu do mundo empresarial. Que história é essa, Maria? Conta pra gente, que eu tô super curioso aqui pra conhecer. Então, eu me formei em Direito, e aí depois eu fiz Publicidade e Jornalismo. Eu fiz Direito, depois fiz Publicidade e Jornalismo dentro de Comunicação, na PUC, aqui no Rio de Janeiro, e aí me formei nas duas. Depois eu fiz uma pós-graduação em Marketing na própria PUC, eu emendei e fiz uma especialização lá fora. E sempre trabalhei na área de Marketing, Comunicação de grandes empresas, durante 20 anos. Caramba. E eu não era infeliz, não. Pois é, eu não gosto nem de falar o tempo, porque entrega a idade, sabe? Mas eu comecei nova, viu, gente? Tá bom. Jovem aprendiz, né? Lá naqueles programas de menor aprendiz. Tá certo. Eu comecei novinha. E eu trabalhei e sempre fui feliz. Isso é legal falar, até para desmistificar essa história de que só muda de carreira e só vira o leme do barco se você estiver muito mal, infeliz, enfim, não é verdade. Você pode fazer algo, ser feliz, estar realizada, mas descobrir algo que te realiza mais. Sem então, dúvida. Acho que cai por terra um pouco dessa história que todo mundo diz que tem que ter um grande conflito para que você mude o rumo da sua vida. Nem sempre. Você não precisa estar extremamente infeliz para mudar. E todo mundo tem essa coisa de falar da jornada do herói, de que, porque minha vida era isso, era triste, era um horror, até que eu descobri numa nova carreira. Não é verdade. Encontrei a luz. Isso, encontrei a luz. Eu nem sempre é esse encontrei a luz. Então eu até gosto de desmistificar, porque tem gente que fala, Maria, não é que eu tô super infeliz e chorando para ir trabalhar. Mas Ótimo. Eu sinto que não é exatamente isso que eu queria. Eu sinto que tem algo aí fora que eu vou me encontrar. Então vamos conversar. E eu passei muito tempo conversando com muita gente por isso, porque quando eu fiz a mudança de carreira, o shift, muita gente me ligava e falava, Maria, você não quer bater um papo com uma amiga minha que tá pensando? E aí, eu virei a tomadora de café oficial aqui no Rio. Conselheira de carreira. Mudar.
E sem querer, porque eu nem faço isso, nunca trabalhei no RH. E aí sempre trabalhei na área de comunicação, de marketing de grandes empresas, entre elas Globo, Globosat, Globo.com. Eu trabalhei em várias empresas do Grupo Globo, inclusive. Passei por várias. Na 8 eu trabalhei 7 anos. Fiz vários projetos também, e entreguei na Oi, eu fiz a Copa do Mundo, na Invepar, que é a empresa que é dona do VLT, dona do aeroporto, dona do metrô, eu entreguei Olimpíadas, então eu vivi 2 grandes celebrações, comemorações esportivas do nosso país, trabalhando nelas ativamente. Isso é uma coisa muito bacana para o currículo também, foram momentos muito incríveis e marcantes na minha vida. Sem dúvida. Na minha carreira. Foram entregas bem fortes. O que em tese, né, poderia até significar uma plena realização profissional, né? Então você está trabalhando ali com grandes eventos, com coisas que de fato marcam a carreira de qualquer profissional, mas não necessariamente, como você acabou de falar, não necessariamente isso te preenchia ou te realizava plenamente como profissional, ou até mesmo não extrair de você o teu melhor, né? A tua essência. Exato, exatamente isso. Como eu trabalhei muito tempo com comunicação, falar para mim nunca foi um mistério. Eu fiz teatro muitos anos, então eu sempre falei em público numa boa. Então algo que... falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Eu não sei se você sabia disso. O primeiro é morrer, e o segundo é falar em público, o que é incrível. Então o que é o segundo maior medo da humanidade, para mim sempre foi um prazer. Eu não tinha esse frio na barriga, eu nunca tive. Eu sempre amei falar em público e eu sempre escrevi desde muito nova. Minha mãe me diz que o primeiro poema que eu escrevi eu tinha 6 anos. Caramba! Não sei se isso é história de mãe, mas ela tem um poema escrito lá. E aí, então para mim falar e escrever sempre foi algo que eu amei fazer. E trabalhando com comunicação, como eu falava em público, eu acabei rodando o Brasil todo, e até fora do Brasil, nas empresas que eu trabalhava, fazendo roadshow, fazendo campanhas de venda, fazendo campanhas de incentivo, e sempre gostei muito, e era feliz. E como eu era aquela pessoa, outro dia eu até fiz um stories falando sobre isso, com esse meme. Eu era aquela pessoa que todo mundo falava assim: vai a Maria que é desavergonhada, vai lá você que não tem vergonha, vai lá você que é cara de pau. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Então a Maria era aquela que, olha, precisa falar, animar a festa de fulano, precisa fazer um texto para a formatura, não sei o quê, precisa, tudo que precisa. Era você. Era a Maria Paula. Então, quando os amigos começaram a casar, alguns começaram a me chamar: pô, Maria, você não quer falar alguma coisa lá pra gente? A gente não quer casar na igreja, não tem uma religião definida e tal. Só que na época não existia ainda esse nome, não existia esse ofício, esse trabalho, essa profissão, celebrante. E aí, eu tô falando de muitos anos atrás. E aí, Maria, pô, você não quer falar umas palavras e tal? E aí, tudo bem. E aí eu digo que eu economizei uma bela de uma grana com presente, porque ao invés de dar uma geladeira, um micro-ondas e tal, eu dava uma cerimônia de presente. Maravilhoso. E aí eu fui pesquisar, porque assim, quando os amigos te chamam para fazer uma cerimônia, assim, uma cerimônia de casamento não é um brinde numa churrascaria, é um casamento. Claro. É uma responsa danada, tá tua família, as famílias inteiras ali, os amigos. E eu, meu Deus, como é que é uma cerimônia? E aí eu fui pesquisar e descobri que existia um grande mercado de celebrant nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E aí entrei em contato com a galera de quando eu morei fora, que eu conhecia. Gente, vocês conhecem alguma celebrant para me indicar e tal? E aí eu comecei a trocar e-mail com essas pessoas. E elas, como é que você faz? Como é que você cria? Que tipo de pergunta você faz? Como é que são os seus roteiros? E aí as pessoas foram me mandando referências lá de fora. E eu Quando isso, criar... Maria? Isso tem muitos anos. Eu tô falando de pelo menos uns 8 anos, 10 anos. Tô falando de muito tempo atrás. Eu comecei a pesquisar. Estamos em 2020. Você pode estar ouvindo esse podcast não sei quando, mas estamos em maio de 2020, ok? Estamos em maio de 2020. Então isso foi mais ou menos 2010, um pouquinho depois. Eu casei em 2009, um pouquinho depois do meu casamento. E aí a galera... E o meu casamento foi um grande acontecimento. Eu fiz uma surpresa, declamei um poema pro meu marido, todo mundo achou aquilo legal. E aí, pô, você não quer fazer isso? E aí eu criei o que seria, na minha cabeça, um roteiro que eu achava bacana de casamento e fazia, mas assim, muito de vez em quando para dar de presente para um amigo. E era muito curioso, porque quando eu terminava a cerimônia, algumas pessoas que eu não conhecia, convidados do casamento, vinham falar comigo. Oi, tudo bem? Então, você faz isso? Você tem algum contato no seu cartão? A gente vai casar daqui a um ano e a gente adorou isso que você fez e tal. Tocava as pessoas também que estavam ali, né, assistindo.
E acho que era uma coisa muito diferente do que todo mundo estava acostumado, porque, né, muitas vezes a gente, hoje em dia, quase não vai a mais cerimônia na igreja, já vai direto pra festa, porque fica uma coisa chata, se não é a tua religião, você acaba, então tá, vou aqui ouvir de tudo de novo, é quase que o mesmo discurso, só muda de nome, então as pessoas, e aí vê uma coisa diferente, é todo mundo, pô, que legal, eu falei, não, veja bem, eu trabalho numa empresa na área de marketing, eu sou amiga deles, eu tô fazendo como um carinho, um presente, poxa, que pena e tal, tudo bem, corta, eu continuei trabalhando. Eu tenho um filhote de 6 anos, eu e meu marido. E aí, quando ele nasceu, ele é diretor de criação de agência de publicidade e eu trabalhando na área de marketing viajava. Ele até brincava que ele tinha casado com uma aeromoça e não com uma gerente de marketing, porque eu viajava muito. E ele, como todo mundo que trabalha em agência, trabalhava pra caramba. Então ele falava, cara, quem vai criar o João vai ser. A gente vai terceirizar a criança, porque alguém tá mais próximo. E aí, na época, eu abri uma consultoria chamada MP Branding, de Maria Paula, para atender essas empresas que eu já tinha trabalhado e outras mais, com projetos de branding, de marca e de marketing, para diminuir um pouco o meu ritmo. Até que e aí consegui curtir ele um pouquinho, ele foi para a escola maiorzinho, e aí o cara que tinha sido o VP de RH da Oi, me convidou para ir para a Invepar, porque nesse momento ele estava lá, ele falou, cara, eu preciso de alguém aqui para organizar uma área de comunicação, para entregar Olimpíadas, certo. É um senhor de um projeto, preciso de alguém bacana, e aí eu fui para lá, ainda trabalhei acho que quase 2 anos, consegui entregar Olimpíadas, e aí decidi que eu ia parar. E nesse meio tempo, a gente já está falando agora de 2 anos atrás, a gente começou a ir a casamentos feitos por celebrantes. E aí, porque a gente já estava naquela fase dos segundos casamentos, as pessoas que já separaram estão casando de novo, né? E que aí normalmente não é mais em igreja, para quem casou primeiro na igreja. Exatamente. Nem pode, né? Para quem casou na igreja pode, já não poderia. E aí a gente começou a ir a casamentos feitos por celebrantes. E aí muitas pessoas que iam me mandavam vídeo, foto, Maria, olha só, tô num casamento feito por um celebrante. Cara, você podia voltar a fazer isso. E aí o meu marido, num desses casamentos, falou, cara, você sempre amou celebrar. Era um momento que você curtia tanto, uma coisa que você curtia tanto fazer, criar, realizar. Por que você não começa a pesquisar sobre isso? Agora virou um trabalho, virou um ofício, uma coisa que você poderia fazer no fim de semana e tal. E essa ilusão de que daria para trabalhar durante a semana com a minha consultoria e no fim de semana celebraria casamento. Óbvio que isso não aconteceu, nem daria. Aí, por que você não pesquisa? E aí tinha uma pessoa na equipe dele, muito querido, que conhecia um cara que também era publicitário e tinha virado celebrante. Ele, cara, eu tenho um grande amigo que virou celebrante e tal, ele é um querido, o Bruno e tal, e ele tá indo super bem, tá gostando, por que você não bota a Maria pra conversar com ele, pra ela entender um pouco, tirar dúvidas? E aí ele, pô, então eu vou avisar pra ele que ela vai ligar. Tá bom, me dá o telefone. E aí chega o meu marido com o telefone dele, eu passei uns 6 meses com esse telefone sem ligar. E eu falei, não vou ligar, não, vou incomodar o cara, tá maluco, o cara nem sabe quem eu sou, não vou mesmo. E, cara, eu sou aquariana, eu posso, assim, tirar minha roupa pra você, eu ajudo todo mundo, peço, do meu jeito. Agora, pra pedir ajuda pra gente, sim. Pra servir, não. Aí eu, cara, não vou. Aí, cara, esses sinais do universo, eu sempre digo que o universo, ele me tá com sinais, assim, na cabeça, luminosos, neon, tipo, ó, vai nessa. Um dia estou eu em casa, cara, já tinha quase 6 meses, e toda semana ele perguntava, ligou? Não liguei. Isso você tava com a tua consultoria lá de branding funcionando regularmente? Funcionando. Tá. Regularmente, a todo vapor. Sim. E aí, até que um dia eu tô no meu Instagram, e eu nem era de entrar muito no Instagram, vi uns stories desse cara, que eu tô há 6 meses quase pra ligar, com uma das minhas melhores amigas, no stories os dois. Aí mandei uma mensagem pra ela, amiga, você conhece ele lá? Claro, trabalhei com ele numa agência tal. Eu falei, ele é muito querido. Eu falei, cara, então você vai fazer um favor pra mim. Você vai marcar um almoço com ele e comigo. Legal, porque eu não quero ligar. Então, beleza, então vou marcar a música, mas vou falar que eu vou te levar, tá bom. E assim foi. Ela marcou um almoço, a gente foi, ele trabalhava ainda na época. Hoje em dia ele já largou essa agência. Logo depois, inclusive, que a gente conversou, ele largou a agência. E aí a gente marcou um almoço, que era para ser um almoço de 50 minutos, virou um almoço de 3 horas. A gente ficou amigo de infância, ele contou tudo, ele foi super generoso, aliás. Conexão imediata. Foi uma conexão imediata. A minha amiga que chamou para o almoço quase não falou. Ela muda, ficou ali, porque a gente começou a bater um papo e ele falando como é que era. Ele foi muito bacana, ele foi realmente um cara muito generoso. Ele falou de tudo. Quanto é que ele cobrava, como é que era o modelo de contrato dele, como é que eram os noivos, como é que ele começou. E no final, o que me marcou dessa conversa foi que no final eu virei para ele, eu desconfiada, falei, cara, o que faz você
que é um cara que está nesse mundo, é celebrante, se reunir com alguém que você não conhece, tudo bem, você tem amigos em comum, mas que você não conhece, Tá. entregar ouro, né, falar do seu trabalho, ser tão generoso, ser tão bacana, dar seu tempo, informações preciosas e tal, para alguém que pode se tornar concorrente sua, né, que pode, porque até então eu não sabia que eu ia virar uma celebrante, mas eu poderia virar. E aí ele falou assim, olha Maria, eu estou muito honrado de hoje poder ser a referência de alguém. De hoje você está me procurando porque eu sou porque alguém me deu como uma referência de celebrante. Ele falou, quando eu comecei, uma pessoa fez isso por mim. Olha Sentou que comigo legal. para conversar, para tirar dúvidas, e eu hoje estou muito honrado e feliz e emocionado de poder hoje ser uma Retribuir, referência né? para você e retribuir e passar isso adiante, porque é um ciclo virtuoso, né? Alguém me deu a mão lá no início, para mim foi super importante ter esse apoio, e agora que bom poder ser um benchmark para alguém, poder ser uma referência para você. Então, claro que eu vou te ajudar. Sensacional. E eu nunca mais esqueci isso, ele é meu padrinho até hoje nesse mundo. Logo depois que ele me apadrinhou, por isso que é legal falar disso, de generosidade, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa história de que a gente tem que guardar conhecimento para si, eu acho isso uma palhaçada, uma bobagem, claro. uma cafuice. A gente tem que compartilhar, tem que distribuir. Quanto mais a gente dá, mais o universo devolve. Claro. E a gente aprende até com as pessoas que a gente ensina, o que é mais legal ainda. Totalmente. Essa troca é rica sempre, né? Então eu sou sempre da abundância e nunca da visão da escassez. E foi assim, isso foi em dezembro de 2017, foi um papo, e eu falei, olha... E eu lembro muito que ele me disse assim, eu falei, olha, eu tenho a minha consultoria, eu tenho alguns projetos. Ele, não, Maria, fica tranquila, porque você só vai começar a fazer casamento em 2019. 2018 você vai fazer pouca coisa, porque as pessoas, elas sempre procuram mais ou menos com um ano de antecedência. Então, como a gente já está em dezembro de 2017, a tendência é que você não faça casamento em 2018 ou não faça muitos. Entendi. Mas eu vou te indicar quando eu não tiver data. Ele falou, no meu primeiro ano eu só fiz 3 casamentos, relaxa, você vai começar a engrenar a partir de 2019. Tá bom. Vou começar a te indicar, beleza. Isso foi em dezembro de 2017. Eu lembro que em 2000... Aí passa o ano, logo depois que a gente conversou, uma semana depois, um casal já entrou em contato comigo, a gente se encontrou no Shopping da Gávea, já fechamos. E aí eu viajei para passar janeiro inteiro, a gente tem uma casa fora, a gente passa sempre o mês de janeiro viajando com filhote e tal. Legal. Vó, primos, enfim. E eu estava em Orlando, me entra em contato um outro casal comigo, eu falei, olha, eu só fecho casamento conhecendo vocês. Ah, mas você veio de uma referência do Bruno? Eu falei, não, mas a gente tem que fazer uma videochamada. A gente fez uma videochamada e isso inclusive virou um processo para mim. Eu não fecho nenhum casamento sem ter uma troca de energia ali por videochamada ou ao vivo com o casal. Porque hoje eu faço casamento no Brasil todo e fora do Brasil. Então, às vezes, tem que ser por videochamada. Não dá para tomar um chopp ali no Bachugada. Mas a gente faz por videochamada. Agora virou moda, por causa do corona, todo mundo tá fazendo, mas eu sempre fiz. Isso virou para mim uma praxe. E começou Legal. lá, porque eu queria ver o casal. Eu falei, cara, eu não conheço eles. E aí a gente começou a conversar, e esse casal foi muito interessante, porque era um casal homoafetivo, e era uma pessoa só falando o tempo todo. Ele falava, e ele só falava assim, não, porque a pessoa que eu vou casar, porque a pessoa passou, e era sempre a pessoa, nunca no feminino nem no masculino. E aí até que chega uma hora, a gente já, papo de uma hora, ele fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te mostrar com quem eu vou casar. Aí ele mexeu assim na câmera do celular e era outro homem. E ele virou pra mim e falou assim, tem problema? Eu falei, problema? Claro que não. Problema não, é solução. Eu falo de amor. Claro. E eu ainda falei assim, olha, nunca fique com vergonha de dizer com quem você vai casar desde o início. Você tinha que ter colocado ele na videochamada desde o primeiro minuto. Nunca pense assim. E se você sentir que algum fornecedor não faria por isso, sai fora agora. A gente está falando de amor. E, inclusive, esse foi o primeiro casal, não foi o primeiro que eu fechei, mas foi o meu primeiro casamento do Ateliê do Sim. Foi um casal afetivo. Que me Nossa, e marcou. ali imagina que ali você ganhou os dois de forma... Na hora. Na hora, né? Imagina, tudo que eles queriam ouvir. Ele tava com medo. Eu falei, nunca sinta medo, você tem que ter orgulho. Tá celebrando teu amor, o que é isso? E aí a gente ficou num papo ótimo. Eu só sei que quando eu voltei em fevereiro, eu já tinha não sei quantos casamentos, uns 5 ou 6 casamentos, todos indicados. Porque até então eu não tinha entrado no mercado, era apenas a indicação de um celebrante. Eu não tinha colocado o pé, não tinha avisado, ninguém sabia. Não tinha criado sua marca, sua identidade ainda, né, divulgando. Eu não tinha marca, eu não tinha logo, eu não tinha nome, eu não tinha nada no Instagram. Aí eu virei pro meu marido, que é diretor de criação de agência, falei, mas, bom, tem aquela frase que diz que todo santo de casa não faz milagre. Pois é. Já ouvi isso aqui em casa, já ouvi. E é verdade um pouco, viu? Porque assim, eu brinco com ele que ele ganha vários prêmios, eu tenho vários leões de Cannes aqui, ele ganha mil coisas, já fez umas campanhas que com certeza você conhece, várias, incríveis, eu sou muito fã do meu marido. Agora, na hora de fazer um convite de 5 anos pro nosso filho para mandar pelo WhatsApp, são 6 meses. Então eu sempre digo, santo de casa não faz milagre, mas vamos que vamos.
E aí eu falei, olha, você botou pilha, você me deu o telefone, você falou pra eu falar com ele, agora eu estou aqui com 5 casamentos, eu não tenho nada, eu não tenho um nome, uma marca. Inclusive eu digo que esses primeiros casais, eles foram meus embaixadores, porque eles foram muito corajosos. Porque o que eu fazia? Eu não tinha nem portfólio pra mostrar, eu não tinha nada. Eu Sim, chegava sim. lá, com a cara e com a coragem, e aí eu comecei a pedir para os meus amigos que eu tinha feito casamento para me mandarem alguma foto para provar que eu já tinha celebrado um casamento. E aí eu pegava trechos, mandava para o WhatsApp deles, trechos desses casamentos, que eu tinha alguns, eu achei, e mandava, e era assim que eles fechavam comigo. Então eu até agradeço Quem é essa sempre. desconhecida, né? Essa Quem maluca é aí que essa vai desconhecida? celebrar meu casamento. Exato. E eles confiaram, conversando comigo, claro, através da indicação de um profissional que eles confiavam, Sim, e sim. batendo papo comigo. Não, Maria, a gente vai apostar. E você apostar no dia do seu casamento, cara, exige muita coragem. Nossa senhora, Então eu claro. tenho uma deferência por esses casais, porque eles são meus verdadeiros embaixadores. E aí eu falei, Alê, preciso de uma logo, de um nome. E aí ele brinca que teve um dia, na época, ele trabalhava na UGV, que é uma grande agência de publicidade, Sim. e um dia ele brinca que ele sentou com a galera e falou, galera, então, entre uma campanha ou outra dessas mega que a gente faz, Coca-Cola, Claro, Google e tal, a gente vai... A minha mulher, não satisfeita em trabalhar durante a semana, ela decidiu que ela vai trabalhar no fim de semana e ela vai oficialmente estar virando uma celebrante. Então a gente precisa de um nome, de uma logo e tal. Trancou todo mundo numa sala com cerveja e pizza e dali saiu o nome Muito bom. Ateliê do Sim, celebração feita Ateliê à do mão. Sim. Logo. Que legal. Esse nome é maravilhoso. Ateliê do Sim. Pô, ele teve um insight muito bom, cara. Na época ele falou assim, você não vai ter casamento no nome, porque todos os celebrantes tinham casamento no nome. Então era casamento, que eram as minhas referências, que são maravilhosas mesmo. Era casamento colorido, casar com poesia, bendito casamento, eram todos, tinham casamento ou casar no nome. Ele falou, ó, você não vai ter casamento ou casar porque você vai celebrar o amor, seja como for. E na época, ele ter pensado isso, eu achei incrível, porque hoje em dia, realmente, olha, eu já fiz batizado, eu já fiz 15 anos, eu já fiz casamento, eu já fiz bodas, eu já fiz homenagem póstuma. Então, realmente, ele tinha razão. Eu não sou só casamento, eu celebro o amor, seja ele como for, Celebra o amor. do jeito que for, onde for, em que momento for. Isso é bem legal. E aí foi o Ateliê do Sim, celebração feita à mão. Eu fiz um Instagram e correndo, fui postando foto do meu casamento, referências de casamento. Eu falei, gente, o que eu vou postar aqui? Criava umas frases e assim foi. Sim. Eu comecei a fazer e aí, pronto, quando você começa a fazer, aí é uma janela que se abre. Porque esse primeiro que eu fiz, eu nunca mais esqueço, foi dia 3 de março de 2018, esse dia mudou mesmo a minha vida, foi ali que eu achei meu propósito, quando terminou, e olha que eu já tinha feito de amigo, mas não é a mesma coisa, quando terminou, meu marido foi comigo nesse, ele falou, e aí? Aí eu virei pra ele e falei assim, e aí que eu encontrei o que eu vim fazer aqui, É eu isso, tenho né? certeza que essa é a minha missão, é isso, eu tive uma conexão com o divino, eu não sou religiosa, não tenho uma religião definida, mas eu tenho a minha espiritualidade, né? E eu falei, cara, eu senti uma conexão com o divino, eu tenho certeza que alguém quando fez o meu barro, botou esse chip e falou, ó, isso aí que você tem que fazer lá embaixo, e eu achei meu propósito, achei o que eu vim fazer aqui, eu não tinha a menor dúvida a partir dali. Eu não sabia se eu ia ter sucesso, eu não sabia se eu ia ser bem-sucedida, eu não sabia até então se eu ia ganhar dinheiro fazendo isso, só isso, mas eu falei, mas esse é o meu caminho. Que demais, Maria. Sensacional essa história. E hoje o Ateliê do Sim, então, é o teu negócio, a tua carreira, a tua vida profissional. Você dedica, Total. do ponto de vista de trabalho, você dedica todo o teu tempo a isso, certo? Todo o tempo. Eu larguei absolutamente tudo, porque chegou uma hora que não dava mais para tocar As o duas ateliê. coisas. E aí eu lembrei da frase do meu padrinho nesse mundo, ele dizendo que eu não ia fazer muito casamento em 2018, quando chegou em agosto, porque aí eu fiz o primeiro em março, fui fazendo, e aí é isso, quando as pessoas vão vendo você fazer, cada Bola vez de que você faz neve, um né? casamento, é uma bola de neve, é uma reação em cadeia, e aí as pessoas que estão ali são 200 pessoas que passam a te propagar, a falar de você, os cerimonialistas começam a conhecer seu trabalho, eu comecei a entrar em contato com pessoas do mercado de casamento que tinham feito o meu casamento e que eu tinha contato ainda, e aí e aí o negócio tomou uma proporção que quando chegou em agosto, setembro, eu já não tinha mais data para aquele ano. Foi uma coisa muito louca. Nem nas minhas melhores previsões, Éder, eu imaginei. Quantos foram, então, qual foi o número de 2018 e qual foi o número de 2019? Ó, foram 35 casamentos em 2018, que foi o ano que eu comecei, tá? Eu comecei em março de 2018. Legal. E em Muita 2019, coisa, nossa senhora. Não, é muita coisa. É mais do que, às vezes, um celebrante que já está há muitos anos fazendo. Exato. Faz. Ó, em 2019, eu fiz... Nossa senhora, foi muita coisa. Eu fiz 65 casamentos. Eu parti de 35 para 65. Caramba. Sendo que o meu número... Acabei de achar aqui. Sendo que o meu número... o número que eu tinha, que era o número Golden Number, era o número de 40. Por quê? Porque quando eu conversei com o Bruninho, eu falei, cara, eu vou conversar com quem é referência nesse universo. E aí eu fui conversar com 2 pessoas que eram referências em cerimônias. Tem uma que já era celebrante há muitos anos, foi a primeira celebrante de todas, que é a Ilana, que é uma querida.
E eu lembro muito dela me falando, olha, o ano que eu fiz mais casamentos foi o ano X, eu fiz 40 casamentos, quase enlouqueci, e falei, não quero mais fazer essa quantidade, porque eu vou ficar maluca, e comecei a reduzir, mas 40 foi o meu máximo, então eu fiquei com aquele número na cabeça. Então ela não faz tantos assim, mas eu falei, cara, mas eu tenho uma coisa, eu viro madrugada, né? Eu não paro, e aí botei como meta, e aí isso tem muito a ver também com ter trabalhado em empresa, né? Aí eu falei, não, a minha meta então é o máximo de uma celebrante que eu admiro pra caramba, foi o máximo que ela fez, então eu quero chegar em 40. E cara, ter chegado a 40 foi o ano que ela fez mais na vida, nesses 10 anos de carreira dela. Olha eu isso. Falei, nossa, isso foi muito incrível. Que demais, chegou no final, Maria. Eu bati a meta de 100 casamentos, que é uma meta que tem gente que está trabalhando há 5, 6, 7 anos e ainda não bateu. Eu bati a meta de 100 casamentos, o número de 100 casamentos no ano passado. Em dezembro do ano passado foi meu 100º casamento. Isso foi um motivo de muito orgulho e felicidade. Ou seja, menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos de atividade, é isso? Menos de 2 anos de atividade. A minha carreira ela foi muito, no mundo de celebrante, ela foi meteórica, como a gente diz. Ela foi meteórica, como a gente diz em RH mesmo. Foi uma coisa muito... Eu não esperava o que aconteceu. Quando eu liguei para esse meu padrinho, eu falei, cara, já não tem mais data. Ele, não, você tá brincando. Eu falei, sério. Porque aí eu comecei a ter outras fontes de indicação, que não só ele e tal. E o negócio veio muito forte, muito, a ponto de, realmente, chegou no final, eu falei, cara, não tem mais como tocar. Eu parei de pegar projeto pela minha consultoria, entreguei os projetos que eu tinha e parei de pegar, passei a indicar outras pessoas e tive que parar para me dedicar só ao ateliê do Sim, porque eu não conseguia mais dar conta, era muita coisa. Já pensou em criar o seu próprio podcast? Conheça o curso online Seu Podcast no Ar. O passo a passo para você lançar os seus conteúdos. Acesse movendo-se.com e inscreva-se. E essa pausa aqui serve não só para falar desse curso online, que é um curso que eu desenvolvi para contar um pouco da minha experiência, do passo a passo que eu tive que fazer para criar um podcast do zero, mas também para divulgar outros episódios desse podcast. Eu quero divulgar aqui um episódio muito legal, falando em Marias, né? Hoje o episódio da Maria Paula, eu quero indicar o episódio da Maria Angélica, que é o episódio número 14 da primeira temporada, um episódio sensacional que fala muito sobre paixão também no trabalho, e ela especificamente conta um pouco da paixão pela medicina versus a paixão pela música, onde essas histórias começaram a conflitar, e que tipo de decisões e rumos ela começou a tomar na vida e na carreira dela. Confere lá, episódio número 14, primeira temporada. Vamos dar sequência aqui. Muito legal. E como é que... Eu lembro de uma frase muito boa no primeiro episódio do podcast Movendo-se, a gente teve o Caio Carneiro como convidado. E o Caio tem uma frase muito boa dele que ele fala que é o seguinte, que empreender é remunerar uma paixão, né? Em geral, obviamente o lado romântico do empreendedorismo, né? Mas como é que é hoje você, Maria, ganhando dinheiro com um negócio que você é super apaixonada, com um negócio que é o que você nasceu pra fazer, você se encontrou fazendo isso, tua realização plena. Qual é a sensação disso? Cara, eu acho que fazer o que você ama e amar o que você faz no nível do que eu sinto, ainda ganhar dinheiro por isso, é plenitude, é você chegar no nirvana. Assim, tem um conceito que é o conceito do Ikigai, né? Sim, japonês, né? Que é o japonês, o conceito japonês de Ikigai, que é exatamente isso, você fazer algo que você é bom naquilo, você ama aquilo, de alguma forma é bom para as pessoas que te cercam, você ganha dinheiro com isso, enfim. E para mim é o Ikigai, eu encontrei o cálice sagrado da carreira, porque uma coisa é você fazer o que você ama, e o que é mais legal é que quando você faz esse shift, você imagina eu dizer para minha família, amigos, eu tinha uma carreira muito boa, sólida, no mercado corporativo, eu estava muito bem nele. Então, assim, eu não estava com um problema a ser resolvido, pelo contrário. E aí eu virar para minha mãe, alemãzona, filha mais velha de uma mãe alemã, você imagina. Pô, tem no Santo Agostinho, você fez as melhores faculdades, tem várias pós-graduações, você vai largar tudo para ser o quê? Celebrante? Que é isso, minha filha? Que isso? Você vai virar padre, o que negócio... As pessoas sequer sabiam o que é. Até hoje me confundem com cerimonialista, isso é bem comum, porque é um ofício do verdade, imagino. Então as pessoas não sabiam nem o que era, e minhas amigas, muita gente falou, Maria, você tem certeza? Porque assim, você está muito bem, você está na carreira onde muita gente quer chegar, você batalhou para estar ali, você tem um caminho bacana de sucesso, foi muito bom
nesse momento, não ter escutado ninguém, ter me escutado apenas. Então, se tem uma coisa que eu sempre penso, cara, se você tem certeza que é aquilo, persevera. Porque se eu tivesse escutado muita gente, inclusive muita gente que tem bastante influência na minha vida, se eu tivesse escutado essas pessoas, talvez eu tivesse desistido de algo que é a maior paixão da minha vida, que é o que eu vim fazer aqui, que é o meu propósito real. Então, isso acontece. Eu sempre penso, quando as pessoas dizem, segue, vai embora. Persiste, né? Persistência não é igual a teimosia. Persistência é quando você acredita em algo e você continua batalhando, mesmo o mundo te dizendo que não. Se você acha que aquilo, segue. E eu não parei. E quando você ama, assim, tem encontrado isso, eu digo que é que nem ganhar na loteria. Eu conto uma história que é muito boa, que eu tenho 3 irmãos mais novos. E uma vez, todo mundo já fez essa pergunta em algum momento da vida, né? Que é, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena acumulada? Bom, a maioria das pessoas pararia de trabalhar. E aí, uma vez a gente na cozinha, eu sou a mais velha dos 4, a gente conversando, e aí, o que você faria? E aí, quando chegou na minha irmã mais nova é veterinária e bióloga. Ela, eu ia salvar as baleias não sei aonde, ia salvar os leões da África, não sei o que. Ela é toda Haribo, toda paz e amor, ela ia salvar os bichos em algum lugar, beleza. Quando chegou na minha outra irmã, super perua, diretora de vendas de multinacional, ela, eu ia comprar uma cobertura em Nova York, uma em Paris, ia ficar indo nas semanas de moda, ia ser feliz, ia fazer isso, acabou, nunca mais ia trabalhar, tá. Quando chegou na minha vez, eu falei, eu ia querer viajar o mundo todo, porque eu sempre amei viajar, eu sempre viajei muito desde nova com a minha mãe, depois de mais velha e tal, e eu amo conhecer culturas novas, eu ia largar tudo e ia viajar por esse mundão aí. Quando chegou na hora do meu irmão é médico, cirurgião plástico, na época ele não era cirurgião ainda, mas ele estava fazendo residência. E aí ele virou pra gente e falou assim, eu ia fazer a mesma coisa. Aí as 3 viraram pra ele e falaram, o quê? Você ia fazer a mesma coisa? Né? Como assim? Peraí, pensa bem, cara, você ganhou uma Mega Sena acumulada, você está bilionário, você acordou, você está bilionário, tem mais de 1 bilhão na tua conta. Você acordar às 5h30 da manhã para ir para o Hospital dos Servidores, para atender a galera, para depois ir para o consultório, cara, ele falou, cara, eu amo muito isso que eu faço. Minha missão, né? É minha missão aqui, tipo, isso me define, assim como eu sou teu irmão, como eu sou filho da Carla, como eu sou médico, faz parte de quem eu sou, é indissolúvel, não dá para dividir. Claro que eu ia continuar fazendo isso, eu amo isso. E aí na hora a gente deu uma zoada nele, ele não entendeu. Quando eu celebrei esse primeiro casamento, eu chamei ele para jantar. E foi muito bonito, porque foi um momento, a gente é muito unido. Nós 4 somos muito unidos. E aí eu chamei ele pra jantar, falei, Louro, lembra daquele papo que a gente teve? Tá? Ele falou, vamos jantar? Vamos. Aí eu convidei ele, falei, lembra daquele papo que a gente teve anos atrás, na cozinha de casa, falando sobre a Mega Sena, e a gente te sacaneou porque você faria a mesma coisa? Ele falou, claro que eu lembro. Eu falei, cara, eu encontrei a minha medicina. Se eu ganhasse na Mega Sena acumulada, eu ia celebrar casamento pro resto da minha vida, até ficar velhinha sem ganhar absolutamente nada. E aí ele chorou, eu chorei. Que legal. E ele falou, agora você entendeu o que é? Eu falei, agora entendeu, é isso. Muito legal, muito legal. Tem uma pergunta mágica, né, que todo mundo devia se fazer em algum momento da vida, que eu já fiz até algumas postagens sobre isso em alguns momentos, que é, se não existisse salário, você faria o que faz hoje? Essa é a pergunta mais importante, né, que a gente tem que fazer. É claro que, assim, eu sempre tomo muito cuidado, Maria, de também não criar um cenário tão simplório e tão romântico em cima disso, porque a gente sabe que todos têm realidades diferentes, né? Existem formações diferentes, existem níveis socioculturais, oportunidades diferentes que as pessoas vão tendo ao longo das suas vidas profissionais, e nem todo mundo tem naturalmente as mesmas chances de escolher talvez algo que seja muito marcante para sua própria essência, ou que elas encontrem efetivamente aquela atividade que faz parte da essência delas e como você encontrou a sua, né? Mas eu acho que a busca, ela precisa ser constante. Ainda que você talvez não tenha nem ideia do que é pra você, porque isso também acaba acontecendo muito, né? Muita gente não faz a menor ideia, eu não sei o que de fato é a minha praia, ou o que eu nasci pra fazer, ou aquilo, qual é a minha medicina, né? Como você tá falando. A maioria das pessoas não tem ideia, né, de como é isso e de como encontrar isso. Por isso eu falo muito sobre autoconhecimento, como é importante a gente entender um pouco melhor como é que a gente funciona e conhecendo um pouco das nossas preferências, principalmente, até a gente encontrar
alguma coisa, e se tiver a oportunidade de fazer um movimento para essa coisa, mesmo que não seja, por exemplo, sair da empresa, né? Você, por exemplo, você trabalhou em várias empresas na área de comunicação e marketing, etc., mas eventualmente você poderia ser uma pessoa super apaixonada pelo mundo de tecnologia, mas nunca teve a oportunidade. Por que não você migrar para continuar lá no mundo corporativo, por exemplo, mas migrar para uma área de tecnologia e que fosse algo que te despertasse muito mais tesão em trabalhar, muito mais prazer, brilho no olho, né, como a gente fala. Então, acho que você trazer essa história, você trazer de forma tão, tão bonita essa história de vida e carreira, sem dúvida é uma inspiração muito grande para todo mundo que está ouvindo. Essa é a essência desse podcast, Movendo-se, né? A gente mostrar pessoas que se moveram, pessoas que têm as suas histórias. Eu acredito muito no poder e no impacto da história de cada um para que isso vire insight e reflexão. A gente aprende muito com a história dos outros, né? Nós somos seres relacionais. Sim. E ouvir experiências e histórias dos outros é muito mais tocante do que você talvez ler um livro e adquirir aquele conhecimento, né, para tomar alguma decisão. Mas queria te agradecer demais. Temos perguntas clássicas aqui nessa segunda temporada do podcast Movendo-se, que você está fazendo parte dessa segunda temporada. E eu queria, primeiro, a gente tinha um momento na primeira temporada que era um momento literário, onde o nosso convidado sempre indicava um livro que marcou, enfim, que ele achava que seria interessante compartilhar com as pessoas. Mas eu resolvi mudar e eu não quero mais ficar preso somente a livro, porque a gente tem N plataformas de conhecimento hoje, né, que podem servir para o nosso desenvolvimento. E aí, então, agora não é mais momento literário, é momento movendo-se. E eu queria que você indicasse, né, se você tem aí alguma referência que pode ser de livro, pode ser de um podcast também, que você já conheça, pode ser de um filme, pode ser de uma palestra em vídeo que você já tenha visto, enfim. O que você pode trazer de dica para desenvolvimento do outro? Eu tenho alguns livros que me marcam. Eu sou uma traça de livro. Então, quando você me pergunta um livro, eu fico até tensa de escolher um só, porque eu sou uma leitora ávida. Eu leio o tempo todo. E aí tem um livro que me marca muito, que é O Herói e o Fora da Lei. O Herói e o Fora da Lei. Cara, e eu falo dele em todo lugar que me pedem. Eu dou palestra também em empresa e faço muito evento, me chamam para falar em evento, e eu toda vez falo desse livro porque ele me marcou muito, ainda no universo corporativo. Ele fala, gente, agora me falhou o nome das autoras, são 2 autoras mulheres. Você tá falando comigo, eu tô dando um Google, que é a Margaret Mark e a Carol Pearson. Perfeito. Inclusive, na época que eu trabalhava na Oi, a diretoria conseguiu trazê-las 2 para fazerem uma palestra para a gente. Eu lembro que me marcou muito, porque elas falam dos arquétipos. E descobrir quem é o seu arquétipo é um senhor de um início da caminhada para encontrar uma nova carreira, para encontrar o que você veio fazer. Eu acho que, assim, muita gente que a gente conhece, Éder, vai nascer, crescer, reproduzir, morrer, sem encontrar o que veio fazer aqui. E não necessariamente essas pessoas vão ser infelizes, tá? Elas podem ser felizes e realizadas. Mas isso que eu sinto celebrando, eu acho que é outro nível. Não dá para comparar com o que eu era trabalhando em empresa. Eu acho que você pode ser ainda mais. Não é que você era infeliz. Não é a diferença entre ser feliz e não ser feliz, ser realizado e não ser realizado. Mas você pode ser mais. Então, poucas pessoas acham o seu Ikigai, acham o que vieram fazer aqui. E é nessa hora que você tem que se agarrar nele, né? E dizer, não, é isso mesmo. E o sucesso, ele acaba vindo a reboque. Eu acho que ele acaba sendo uma consequência de um trabalho bem feito, porque se você faz o que você ama e você faz bem o que você ama, porque no final das contas ele foi um trabalho que uniu os meus talentos. Eu tenho uma amiga que é coach e ela diz que uma das perguntas mais difíceis que as pessoas têm na hora de responder é uma pergunta que parece super simples, que é o seguinte: quais são os seus 3 maiores talentos? E ela fala, Maria, 90% das pessoas engasgam nesse momento. Não consegue me dar 3 talentos. Então ela fala, parece simples, parece fácil, mas às vezes eu dou uma semana para a galera pensar. Então é isso, eu acho que celebrar no final das contas uniu os talentos que eu tinha, que claro que eles eram aproveitados quando eu trabalhava em empresa, mas não tanto ou não tão bem explorados como quando eu estou celebrando um casamento, porque ele une exatamente o que eu mais amo fazer, que é escrever e falar em público, me relacionar com as pessoas. Então, meus maiores talentos, na época que eu fiz com coaching, foi o que saiu, era se relacionar com pessoas, então relacionamento interpessoal, escrever e falar em público. E, cara, eu uso exatamente esses 3 tudo na hora.
que eu celebro o casamento, porque eu lido com pessoas o tempo inteiro, meu trabalho é absolutamente humanizado, ele é humano por essência, eu falo em público e eu escrevo histórias de amor. Então não tem como ser. Eu tenho um monte de advogado e um monte de médico na família. Eles falam pra mim que eu não tenho direito de acordar nenhum dia de mau humor e nem de ter TPM, porque eles falam, Maria, quando a pessoa procura a gente é porque ela tá com problema, né? Se você procura um advogado, tá com problema. Se procura o RH, porque tem uma questão. Se procura advogado, tem. Agora, quando as pessoas te procuram, elas estão no auge da felicidade delas, querendo celebrar o amor. Você não tem direito de ficar de mau humor nunca mais na sua vida. Eu falei, você tem razão. Verdade. Muito legal, então tá indicado. Adorei a indicação, não conheço, nunca li. Cara, sobre os arquétipos, é muito bacana, o herói ou fora da lei. Muito bom, muito bom. Tem um documentário na Netflix, tem um que é da Michelle Obama, que eu acho que é minha história, que é bem legal, que é falando sobre a turnê do livro dela, da Michelle Obama. Aliás, o livro dela é bem legal, viu? A minha esposa leu, eu não li, mas ela adorou. É muito legal, a biografia da Michelle Obama é bem interessante, e agora uma série, não é uma série, mas é um documental, né? Uma série documental do Netflix falando sobre esse livro, quando ela fez as viagens e tal, promovendo o livro, e tem um outro que é I'm Not Your Guru, do Tony Robbins, que eu acho... Esse eu já vi no Netflix. Que eu acho, assim, eu tenho um pouco de implicância com essas coisas de quando o cara é muito o guru dos gurus, o coach dos coaches, eu torço um pouco o nariz para unanimidades, para essas coisas muito, mas é incrível, maravilhoso lá, que tem muita fórmula pronta. Mas, porém, contudo, quando eu assisti, eu desmistifiquei muita coisa. E acho que a gente, claro, no final das contas, eu assisto sempre com um olhar muito crítico, muito crítico. Claro que tem coisas que você leva para você e coisas que você fala, não, isso não é bacana, e isso é interessante, posso trazer para mim. Sim. Então, é sempre legal você olhar com um olhar crítico, mas foi interessante ter visto porque ele quebrou um pouco da minha resistência com ele, principalmente, com o próprio Tony Robbins. Muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu já sei a resposta. Diga. Que é o seguinte, se passaram 10 anos desse momento que a gente está falando agora, e eu queria saber como é que você quer estar profissionalmente. Eu sei a resposta, mas me confirma aí, só para ver se eu tô certo. Daqui a 10 anos eu quero estar celebrando casamentos, fazendo batizados, festas de 15 anos, homenagem póstumas. Eu quero estar falando sobre o amor de todas as formas, de todos os jeitos, onde for, com quem for e como for. Porque realmente é isso que eu vim fazer aqui. E eu nunca mais quero passar nenhum dia sem fazer. Querida, muito obrigado. Adorei o nosso bate-papo. Eu, nessa segunda temporada, criei também aqui um finalzinho do bate-papo, que é o seguinte, eu sempre no final digo o que eu aprendi dessa nossa conversa, né? A gente sempre aprende o tempo inteiro uns com os outros, então eu sempre quero, a partir de agora, dizer no final dos meus bate-papos o que eu aprendi com quem eu conversei, e uma das coisas que me marcou nessa nossa conversa, e que para mim sai como um aprendizado e até um reforço, é que generosidade tem volta. Então, queria te agradecer demais por essa conversa. Tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que quem tá ouvindo tá saindo muito inspirado. E eu queria te convidar a falar como é que o pessoal pode te encontrar, de que forma o Ateliê do Sim é encontrado, a Maria Paula, enfim, quem quiser te contactar. Primeira coisa, adorei esse aprendizado que você trouxe, porque ele fala sobre isso, honrar quem te ajudou lá no início, né? Porque você tá do lado de quem já tem sucesso e tá no auge é fácil, né? Ajudar quem tá começando, tá no início, sim, é que mostra o teu valor como pessoa, como ser humano, como profissional. Então eu dou a mão a todo mundo que estava comigo no início e venho com eles até hoje e ajudo muita gente, muitos celebrantes do Brasil todo me procura. Hoje em dia eu faço questão de ajudar, de dar uma palavra de carinho, de reforço, de afeto, porque eu tive isso. Então você tem toda a razão, generosidade. Muito bom. Pay it forward, né? A gente segue numa corrente do bem. E aí, para me achar, tem o meu site, que é atelierdosim.com.br. O meu perfil no Instagram é atelier com ER no fim, Atelier do Sim. E é isso. E é assim que você consegue me achar. Em algum momento, se eu pretender renovar meus votos do meu casamento, eu já tenho quem procurar. Você já anotei aqui. Vou pedir pra Marcela, minha esposa, ouvir esse podcast quando sair, que acho que ela vai curtir também. Opa, pronto, já tem celebrante. Já temos. Espero que tenha data, né? Porque pelo jeito tá difícil. A partir de 2022, por favor. Tá bom. Meus queridos, minhas queridas, obrigado pela audiência de vocês. Sempre um prazer trazer gente como a Maria aqui para compartilhar histórias que trazem impacto.
A gente se encontra aí num próximo episódio, uma próxima resenha. Beijos e abraços. Até mais.